Olá, anjos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Nossa, tá um frio absurdo. Bom, hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou pôr um pezinho na depressão. Uma coisa bem pequena. Eu pensei em como começar esse vídeo, sabe? Pensei. Aí eu achei que eu tinha que começar ao contrário. Falar de pessoas que poderiam ter todo tipo de depressão. Porque assim, a depressão tem a leve, tem a moderada e tem a depressão severa. E aí eu fiquei pensando, por que algumas pessoas têm depressão e outras não? Ah, sim, tem vários sintomas, vários motivos, a gente sabe disso. Mas tem pessoas que simplesmente não tem. Tem uma tristeza, o que é normal. Às vezes a gente fica triste com coisas que acontecem, isso é óbvio, não tem a menor dúvida. Mas a depressão realmente, tem pessoas que não têm. E me veio uma palavrinha na minha cabeça chamada aceitação. E eu vou falar aqui de uma pessoa que teve aceitação. Primeiro, meu café. Com esse frio. Eu vou falar da minha avó. Minha avó era uma pessoa bem baixinha, bem minhãozinha. Eu acho que ela não tinha mais que 1,5 m. Aliás, igual a mim. Enfim, não sou muito mignon, mas devo ter 1,5 m, 1,52 m, mais do que isso eu não tenho. Puxei minha avó paterna. Enfim, minha avó sempre passeava quando eu era menina numa praça. Essa praça tinha algumas lojas, o que é normal. E ela sempre passava por uma e via um rapaz. E o rapaz olhava para ela. Ela olhava para o rapaz e o rapaz olhava para ela. Minha avó tinha 12 anos. 12 anos. E meu avô se apaixonou por ela. Ele tinha 18. Alto. 1,80 m e pouco tinha meu avô. E ela com seu 1,5 m. Tá vendo como na altura é tudo? Tem gente que fica, ai, porque eu sou baixinha. Ai, se eu fosse um pouquinho mais alta. Não tem problema, a altura, o tipo de corpo, se é alta e magra, gorda e magra, oh meu Deus, gorda e magra, alta e baixa, esquece. Ai, meu nariz é muito pequeno, ai, meu nariz é muito grande, esquece. Desculpa, falei que eu tava pegando uma gripe, peguei mesmo. Enfim, meu avô foi falar com meu bisavô, o pai dela. E meu bisavô olhou para ele e falou assim, espera, ela só tem 12. Espera ela fazer 13. 13. Grande diferença. E meu avô esperou. Esperou ela fazer 13 anos. E se casou com ela. Ele se casou com ela. Ela teve 18 filhos, se eu não me engano. Ficou com 8 ou 9. Morreram muitos. Naquela época morriam muito as crianças. Não tinha tratamento, não tinha antibiótico suficiente. Mas teve uma que foi importante para ela. Não que ela amasse mais essa do que os outros, não. Nós que somos mães, como é que a gente pode dizer? É o se dar bem. O amor é inteiro para todos, não tem a menor dúvida. O amor igualzinho. A gente dá a vida pelos filhos. Mas tem um filho que a gente se dá melhor do que o outro. Que a gente consegue bater papo.
É como se fosse a nossa própria alma gêmea. É, a nossa própria alma gêmea. E essa menina era para minha avó. Mas ela morreu com 2 anos e pouco, 3. E olha que nem falava ainda. Minha avó nunca esqueceu essa filha. De tantos que morreram, e ela não esqueceu essa menina. Enfim, o tempo passou. Eu nasci. Meu pai me levava todo domingo na casa da minha avó. Eu vinha aqui no meu pai, ó. E ele andava comigo na rua. Os filhos moravam mais razoavelmente perto da minha avó. Uns bem perto, outros razoável. E todo domingo ela me dava uma coxinha da asa. Sabe aquela pequenininha? Era essa. Ela me dava, eu comia. Meu pai ficava lá, ciscava alguma coisa e ia embora. Todos os filhos faziam isso no domingo. Ela fazia comida, um ia lá, ciscava, outro ia lá, ciscava, outro ia lá, comia um pouquinho, aí cada um ia almoçar na sua casa. Eles não almoçavam com ela no domingo. Alguns sim, mas a grande maioria não. Tinha sua própria família. E o tempo foi passando, Nós netos sempre íamos vê-la, principalmente em aniversários, datas comemorativas. Tá chegando o Natal, vamos ver a avó, aquelas coisas, né? Cada um já tinha a sua vida também. Cada um tem sua vida, não é? É assim que funciona. Enfim, a gente ficava lá, batendo papo, conversando, e a gente falava, e aí, vó, como é que foi tua vida? Eu adoro escutar histórias antigas. Nossa, como eu gosto, eu amo histórias antigas. E eu perguntava para ela, vó, conta da tua vida. Ela falava, era uma vida normal, cheia de filhos, eu cuidando deles, e teu avô pra cá e pra lá. Como assim pra cá e pra lá, vó? Teu avô amava uma jogatina. Eles vieram de Minas. E lá em Minas tinha muito cassino naquela época. E ela falava, os pais dele perderam tudo no cassino. E ele adorava jogar no cassino. Por isso que eu venho de família pobre, ninguém enriqueceu, todo mundo perdeu tudo. Enfim. Desculpa. E ele gostava de um cassino. Ia lá, jogava, chegava de manhã. Vó, como a senhora aceitava isso? Mas minha filha, ele era assim. E você queria que eu fizesse o quê? Não tem o que fazer, era a personalidade dele. Não tem o que fazer. Mas, vó, a senhora não ficava com raiva, ou deprimida, triste, magoada? Minha filha, ele era assim, você queria que eu fizesse o quê? Que eu ficasse triste a vida toda? Eu fazia a minha vida, fazia tudo que eu tinha que fazer, saía, passeava com as crianças. Para mim era uma vida ótima, ele era um ótimo marido. Ele era um ótimo marido. Mas, vó, ele deixava a senhora sozinha à noite. Filha, mas era só de fim de semana. E aí, às vezes, ele trazia uma amiga. Oi? Como assim, vó? De vez em quando ele trazia uma moça, aí eles chegavam, já era de manhã, aí esquentava a janta, ou já era um café da manhã mesmo. Talvez até um almoço, porque depois logo ele ia dormir. Com a moça? Não, filha. A gente conversava, batia papo, depois elas iam embora. Moça boazinha. Vó, e a senhora permitia? Mas, minha filha, o que eu ia fazer? Não fazia mal. Ele era um ótimo marido. Ele era um pai muito bom, brabo, mas era um pai muito bom. Não deixava faltar nada. E a vida era muito boa.
E o tempo foi passando. Minha avó cuidou do meu avô até a hora da morte dele. E aí ela começou a viajar. Chegava na metade do ano, não lembro direito o mês, aí eu não vou lembrar. Ela pegava a malinha dela, vinha um táxi, que era amigo da família, pegava ela, levava ela lá na rodoviária, sozinha. E ela ia para casa de uns outros parentes lá. Ficava 3, 4 dias numa casa, 3, 4 dias na outra, 3, 4 dias na outra. Ficava quase um mês fora. Aí ela voltava. O que ela fazia? Minha avó acordava toda manhã, velhinha, limpava a casa e ia assistir TV. E no meio do ano, claro, a viagem. Essa era a minha avó. Quando ela estava com quase 100 anos, ela foi fazer o que ela sempre fez. Limpar a casa. A casa dela era pequena, era um quarto em cima, sala, cozinha embaixo. Aí virando assim, logo que saía da porta da cozinha tinha um banheiro todo fechado, não ficava ao relento. E a gente falava, vó, a senhora ainda limpa a casa, vó? Ah, minha filha, a casa é tão pequena, você acha que eu vou deixar ela cair de pó? Se mexendo o tempo todo, cabeça no presente. Ela não pensava lá atrás. A única coisa lá atrás que ela pensava era a menina que ela perdeu. Essa ela não esqueceu. Enfim, com quase 100 anos, como eu disse. Quase não, eu acho que ela já tinha 100. Ou ia fazer ali por esse ano. Mas não, acho que ela já tinha 100. Ela foi limpar lá em cima, o quarto. Limpou um pequeno corredor que tinha. Aí ela foi limpar a escada. Ela tropeçou. Caiu. Foi parar lá embaixo. Minha tia que morava ali. Eram 3 casas no terreno, tudo da minha tia. Minha mãe, o que você tá fazendo aí no chão? Eu caí. Minha avó nunca foi num médico na vida dela. Eu acho que ela já tinha 80 anos, porque a família encheu muitos pra colar. Mãe tem que ir no médico. Fez uma série de exames que vocês possam imaginar. Tinha nada. Absolutamente nada. Mas ela foi aquele dia. Caiu, foi de novo. Acho que foi a 2ª vez que ela foi no médico. Ficou um bom tempo no hospital. Não tinha quebrado nada. Resolveram fazer uma série de exames na minha avó. E o que ela tinha? Nada. Mas ela ficou muito tempo no hospital por causa dos exames. Quando voltou, puseram aquelas camas de hospital alta, porque ela não andava mais. Muito tempo no hospital. Não andava. A gente ia ver, ela falava, vó, você tá bem, vó? Vó? Ah, oi, tô. Ela começou a se dispersar. Tinha histórias na cabeça dela? Talvez. Começou a pensar no passado? Provavelmente. Ela dizia, até quando Deus vai me querer aqui? Já enterrei tanto filho, será que eu tenho que enterrar mais um? E sim, ela enterrou muitos filhos. Enfim, um dia ela morreu. Nunca mais levantou daquela cama. Foi só ela ter ido para o hospital. Acho que o corpo não aguentou ficar 2, 3 dias parado. Talvez ela não quisesse mais. E ela se foi. Com 100 anos. E se ela não tivesse caído daquela escada, ela ia viver muito mais. Então, qual o segredo? Qual o segredo
para a gente viver muito, longevidade, viver bem, tranquila, calma, pacífica. No caso dela, aceitação. Ela dizia: filha, a gente tem que aceitar as coisas que não pode mudar. O que você pode mudar, você muda. O que você não pode mudar, não tem o que fazer. Vai ficar triste por quê? Vai ficar com raiva por quê? Não vai mudar a situação. Essa era a minha avó. Que Deus a tenha. Aceitação. A depressão, ela é diferente da ansiedade. Enquanto a ansiedade, a gente está lá na frente, inventa diálogos, histórias, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Na depressão, é ao contrário. O que aconteceu? Por que aconteceu? Por que eu não mudei isso? Por que eu não falei aquilo? Por que fez isso comigo? Minha avó não pensava nem no futuro, nem no passado. A cabeça no presente. O que acabou, acabou. O que vai ser daqui pra frente, só Deus sabe. Bom, esse foi um pezinho na depressão. Ao contrário, com a palavra, aceitação. Nós vamos falar muito sobre depressão. A depressão é maligna. Minha avó não teve. Se teve, foi uma tristezinha aqui, outra ali, nada que mexesse com ela. Mas nós vamos falar muito sobre isso. Então, fiquem com Deus, anjos. E vem comigo.